Já pensou postar um vídeo no YouTube e o pessoal do trabalho ou da faculdade assistir e achar uma porcaria? Acho que eu não quero correr o risco de ser ridicularizado publicamente. Alguma vez tu já pensou assim? Se já pensou, eu preciso te passar uma informação muito importante. As pessoas estão pouco se fudendo pra ti. Nesse vídeo, eu vou expor algumas coisas que eu percebi ao longo do tempo e outras que eu aprendi com outras pessoas que contam as suas experiências aqui na internet. Quando terminar, eu espero que tu consiga entender que deixar de fazer alguma coisa porque está preocupado com o que os outros vão pensar é uma perca de tempo completa. Deixa eu começar falando de um exemplo meu. Faz muito tempo que eu quero fazer alguma coisa no YouTube e por muito tempo eu nem soube bem o que era. Mas eu sabia que eu queria começar. Comecei a estudar um pouco o que as outras pessoas estavam fazendo, como eu deveria começar e procurar o conhecimento técnico mínimo para aprender a criar, editar e postar um vídeo. Depois de fazer alguns testes, eu comecei a me preocupar em como apresentar essa ideia para as outras pessoas, ou em como compartilhar isso com a minha família. E o que aconteceu a partir disso foi que eu comecei a ficar paralisado e não conseguia criar nada de fato. E para tentar justificar a mim mesmo essa incapacidade de agir, eu ficava alimentando a mentira de que não estava pronto, de que eu precisava de equipamentos melhores, de que eu precisava fazer um curso de edição, que precisava de outra voz, já que a minha é horrível. Isso é verdade. E por aí vai. E isso tudo foi me servindo de muleta e desculpa para eu continuar fazendo exatamente o que eu estava fazendo até o momento. Ou seja, nada. Chegou um ponto em que eu já tinha consumido tanto conteúdo no YouTube sobre criar conteúdo e sobre desenvolvimento pessoal, que eu esbarrei em alguns vídeos com o seguinte título: Ninguém se importa com você. Acabo pensando no que as pessoas podem estar pensando sobre mim e me afasto. O que fazer? Cara, isso daí a gente chama de... Presta muita atenção nesse nome que eu vou te falar. A gente chama de distorção cognitiva. Tá? Distorção cognitiva. O que significa distorção cognitiva? É uma forma que você interpreta o mundo por meio das suas lentes e que essa forma está distorcida para um lado específico que diz respeito a uma distorção específica que a gente chama de leitura de mente. Com isso, começou a cair a minha ficha de que talvez, mas só talvez, eu não fosse o centro do mundo como eu pensava, e que as pessoas têm coisas muito mais importantes para fazer do que ficar monitorando cada passo que eu vou seguir ou cada projeto que eu quero iniciar. É sempre um tapa na cara tu ouvir aquilo que tu precisa ouvir e que no final das contas é algo que tu já sabia, porém tu fica inventando historinha para não admitir. A partir daí, eu comecei a pensar de forma mais prática o que eu queria fazer, até que eu gravei o meu primeiro vídeo. Eu fiz o máximo que eu conseguia e o mínimo aceitável, com as ferramentas que eu tinha e o conhecimento que eu tinha no momento. Então simplesmente eu fui lá e gravei. Fiz o upload do vídeo, olhei ele algumas vezes, até que algumas pessoas próximas viram o vídeo também. E aí, para minha surpresa absoluta, sabe o que aconteceu quando essas pessoas descobriram que eu estava criando conteúdo pro YouTube? Porra nenhuma. Não aconteceu nada. Ninguém mudou de vida ao saber que eu gravei um vídeo. Todo mundo tinha algo muito mais importante para fazer. Nesse momento eu comecei a me sentir meio idiota, porque se ninguém deu a mínima, por que diabos eu não fiz o vídeo antes? E é justamente esse tipo de arrependimento que eu não quero que você tenha, porque eu sei que tu já ouviu alguém dizer que ninguém se importa. Alguém já falou isso antes, eu não sou inventor dessa frase. Mas mesmo assim, talvez você ainda tenha essa insegurança ou medo de dar o primeiro passo por preocupação com algo que você não tem controle. E essa foi outra lição que eu aprendi de uma forma complicada. Eu sempre quis controlar o que as pessoas pensam de mim, ou até mesmo adivinhar o que elas estão pensando, só que isso é impossível. Nós não temos como controlar o que os outros pensam e fazem. Então, se nós não temos o controle sobre isso, para que se preocupar? Para que deixar isso ser maior do que a necessidade de agir? Por que tornar isso mais importante do que é? Quando eu entendi que a responsabilidade de fazer as coisas é minha e parei de mentir para mim mesmo, inventando desculpas de que eu estava preocupado com o que os outros pensam, minha vida melhorou. Não é que agora, já que eu não tenho mais vergonha de fazer vídeo, eu vou ficar milionário criando conteúdo. A questão aqui é que agora eu me sinto mais livre para criar, errar, aprender e corrigir. O resultado que eu vou ter depende da minha aplicação, que é algo que eu tenho controle,
e do tempo, que é outra coisa que a gente não tem como controlar. Então, eu espero que tudo isso que eu disse te ajude a deixar essa neura de lado, pois é como eu já falei diversas vezes aqui, ninguém se importa. Então, só faça. E se por acaso você já entendeu que se preocupar com os outros é bobagem, mas ainda tá inseguro de postar o primeiro vídeo, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu gravei aqui que pode te ajudar. E por ter chegado até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.